Olá, nós acabamos de assistir há alguns dias uma das maiores farsas já engendradas na política norte-americana. O tal julgamento do impeachment de Donald Trump por parte do Senado dos Estados Unidos. Todo mundo sabia que todo mundo sabia qual era o que ia acontecer. Dificilmente conseguiriam 20 votos do Partido Republicano, ou 17 votos do Partido Republicano, para chegar aos 67 votos que precisava para impeachar Trump. Quer dizer, a palhaçada é muito anterior a isso. Por quê? Pela simples razão de que impeachment, a sentença do impeachment, é a retirada do cargo. Trump já não é mais presidente desde o dia 20, ao meio-dia. 20 de janeiro, ao meio-dia, faz um mês, hoje, estou gravando dia 20. Faz um mês que Trump não é mais presidente. Não tem o menor sentido. O menor sentido. É inconstitucional. A Suprema Corte não bloqueou, porque também está vendida. Assim como 7 republicanos deram 57 a 43 pelo impeachment. Quer dizer, para impedir Donald Trump de fazer parte de qualquer cargo público nos Estados Unidos. Na verdade, não é bem assim. Porque pela Constituição, o que diz é que ele não pode ter nenhum cargo de officer of the United States. Presidente, senadores, deputados, etc., não são officers, são cargos eletivos. Por essa razão, nada poderia ser tirado de Trump. Portanto, não passou de uma grande farsa. Talvez contassem com mais alguns traidores do Partido Republicano, mas foram só 7. O que em si mostra claramente que o Partido Republicano não é o partido de Donald Trump. Nunca foi. Como já falei aqui várias vezes, e outros já falaram também, Donald Trump foi uma surpresa para os democratas, para o povo, que não acreditou que ele ia ganhar, mas votou nele, achou que Hillary nunca mais. E para os republicanos, que também não acreditavam que ele ia ganhar. Foi uma surpresa. Mas uma surpresa maior ainda para o Deep State, que é o que eu estou falando hoje, continuando essa série do Deep State, Deeper State, Deepest State. Hoje eu vou falar de algo do passado dos Estados Unidos também, não é só do presente. Mas antes vamos dizer o seguinte: por que Trump foi impeachado? Porque roubaram a eleição dele. Uma vergonha, tornaram o processo eleitoral americano num lixo. Obviamente, com isso, colocaram também os Estados Unidos numa posição de um país fraco, cuja base, desde 1776, era exatamente a certeza nas suas instituições, incluindo as eleições. É claro que já houve outras fraudes, não foi a primeira que houve, mas tão escandalosa, não é possível. Há tanto que alguém colocou, não me lembro quem foi, um
uma figurinha, assim, dizendo: atenção, urgente, Trump perde a votação do impeachment. Durante a noite, surgiram 10.500 votos, uma coisa assim, a favor do impeachment. E Trump foi, então, condenado por 10.000 e poucos votos, mais os 43, mais os 57, a 43. Sim, é de gozar mesmo, porque isso foi o que aconteceu na eleição. Os votos sumiram, alguns, outros apareceram, não se sabe de onde, sem certificação, sem nada. Mas isso já é passado, não adianta mais nada. Mas o que queriam impedir é que Trump volte. Não iriam conseguir, que a Suprema Corte iria dizer: olha, ele não é officer, presidente. Não. Bom, não sei se a Suprema Corte ia dizer, porque nesse momento em que a Suprema Corte sequer se manifestou, ela podia ter se manifestado ex officio, quer dizer, sem ser instigada, vamos dizer, sem que houvesse nenhum processo, e dizer: não é possível, como é que vai se votar impeachment de uma pessoa que já não está no cargo? Não, silêncio absoluto. Apenas o Chief Justice, John Roberts, se recusou a presidir essa farsa. Mas ele está dentro da farsa. Se recusou a presidir, que seria ele, sempre que for julgado no Senado, o presidente. Quem preside a sessão é o Chief Justice. Ele não foi. A Kamala Harris não quis se meter. Ficou quietinha. Aliás, como ela está quietinha, mas ela está fazendo tudo e o Joe Biden, o João Bidê, está só assinando. Mas isso nos leva, então, a ver o Deep State. Eu quero que vocês vejam essa primeira figura que vai aparecer aqui, que ela é tirada do Red Pill University. Vejam só essa figura. O Deep State, o verdadeiro Deep State, o Deeper State. Olhem bem esses círculos e principalmente vocês verão que a parte mais profunda do Deep State ainda não é a mais profunda, tem coisa mais profunda ainda, mas nós chegamos lá em outro vídeo. É a comunidade de segurança interna, a comunidade de inteligência, que funciona National Security no centro, a Homeland Security, que teve uma grande força logo após o ataque às torres em 2001, portanto há quase 20 anos, o Pentágono, Departamento de Estado, e eu quero que vocês prestem atenção bem à direita, que tem essa seta, que fala Tesouro e Wall Street. Talvez essa seja a mais importante das partes do Deep State, deste nível do Deep State. Jamais alguém conseguiu nomear, algum presidente conseguiu nomear algum secretário do Tesouro que não fosse indicado ou ao menos aprovado por Wall Street. E isso desde 1913, quando foi criado o Federal Reserve. E ao mesmo tempo foi criado o imposto de renda, que não existia nos Estados Unidos. Só existiu durante a Guerra Civil, 1% até $20 mil por ano. 1%. Quem não ganhou $20 mil não pagava nada. Quem ganhou acima só pagava 1% dos $20 mil.
Portanto, 10% de $2.200. Né? 20 mil, 10%, 1%, $200. Que era muito dinheiro na época. Realmente ganhar $20 mil era uma fortuna. Há 170 anos atrás, 160 mais ou menos. Era uma fortuna, não existia. As moedas tinha o dólar ouro, que valia 26 moedas de prata, tinha o dólar prata também, e nada mais. E tudo era cobrado em centavos. Da mesma maneira que, se vocês lerem livros da Inglaterra, pode ler Agatha Christie, Conan Doyle, até a Segunda Guerra Mundial, as pessoas assim, o sujeito deixou 100 libras investido de herança. Era um dinheirão. Hoje você não paga um hotel de baixa categoria, está em torno de 150, 160 libras. Um bom hotel está em torno de 300 libras. Um bed and breakfast está perto de 60, 50 libras. Se você quiser alguma coisa decente, né? Porque tem uns que ficam em cima de uns pubs que ninguém consegue dormir, etc. Aí é mais barato. Agora, bom, nem se pode ir à Inglaterra agora, que está totalmente fechada o turismo e o comércio e tudo. Mas então, vejam que este é o grande, a grande parte que funciona, porque quem mantém a maioria dessas coisas, da parte secreta, porque esses departamentos todos, o Pentágono, Homeland Security, State Department, tudo isso tem o seu funcionamento através do budget, do orçamento do governo, direitinho, comprovado, está tudo ali direitinho. Mas existem essas... A comunidade de segurança, principalmente, que aí não está incluído, está apenas no círculo central, National Security, está incluída a CIA, NSA, FBI e etc. Estão incluídos aí também. É essa gente que muitas vezes, pelo orçamento público, orçamento aprovado pelo Congresso, você não tem condições de saber como que eles estão fazendo tantas coisas. Pois é o Wall Street que está pagando. Por fora. E as guerras permanentes que os Estados Unidos estão lutando também precisam de muito dinheiro para isso. E esse dinheiro entra através de banca internacional que funciona em Wall Street, que é o centro financeiro mundial continua sendo Londres, mas Wall Street é o centro mais aparente, vamos dizer, aonde se exercem as funções, as vendas e compras de empresas, essas coisas todas. Londres é o centro financeiro mundial, apesar de tudo, apesar de toda a situação do Brexit, de tudo, ninguém tira dinheiro de Londres. Tudo que vocês ouviram falar, a Inglaterra vai falir, a Inglaterra vai lá, tudo isso por causa do Brexit, tudo isso é mentira, tudo falso. Tanto que a Inglaterra terá o melhor PIB de toda a Europa, e melhor se comparado com o conjunto da União Europeia, é quase o dobro do PIB desse ano passado. Apesar da fraudemia. Bom, se vocês, aqueles que compraram o meu segundo livro, O Governo Mundial Totalitário, saberão que a Primeira Guerra Mundial foi praticamente originada na Carnegie Endowment for Peace, que precisava de o quê? Precisava de um choque
para poder fazer uma mudança na sociedade. Podíamos chamar, agora o nome está sendo dado Great Reset. E realmente a sociedade americana e mundial mudou muito depois da Primeira Guerra Mundial. Mas a intenção era essa mesmo. A guerra foi criada pela Segunda Guerra, pela Carnegie Endowment for Peace. O assessor principal de Woodrow Wilson era o tal de Coronel House, que não tinha nenhuma patente militar, era um título honorífico, como coronel do Nordeste, aqui no Brasil. E ele foi um dos que fundou o Council on Foreign Relations depois da guerra. Coronel House era homem dos grandes financistas, ligado a Rockefeller, Morgan, a Rothschild, etc. Eles precisavam da guerra. E houve a guerra, houve aquele morticínio, mas isso, para essa gente, não quer dizer absolutamente nada. Gente, desde que não seja meu, da minha família, minha vida ou da minha família, mate-se. Mate-se. Azar. Chegando à Segunda Guerra Mundial, eu vou chegar no ponto que eu quero agora, também houve uma forçação de barra, porque a crise de 29, aquela crise foi provocada pelo Banco Central americano, que não é estatal, já disse isso 10 vezes ou mais, e também teve uma live com a Fabiana do Facuri, em que ele mostra isso também. O Banco Centrais são bancos dos banqueiros, não são bancos federais. O governo não manda no Banco Central. Aliás, aqui no Brasil ainda manda um pouco, mas já querem fazer a independência do Banco Central. Independência quer dizer, os banqueiros tomam conta do país. Isso vem desde Meyer Amstel Rothschild, que financiou as guerras napoleônicas. Todo mundo acha que Napoleão queria realmente fazer a guerra, né? Porque queria ser imperador, queria... Sim, mas e de onde é que ele tirar dinheiro para isso? Uma república recém-fundada e afundada em dinheiro, não tinha. A França estava empobrecida pela própria guerra civil que houve depois da Revolução Francesa, cercada de inimigos, cercada de monarquias que queriam destruir a República. E obviamente, a culpa foi das monarquias. A França não queria fazer guerra. Napoleão não queria fazer guerra. Não. Não sei até se Napoleão queria ser tudo o que fez. Mas foi chamado em segredo e dito pelo Sr. Meyer Amstel Rothschild: faz a guerra que eu pago. Ao mesmo tempo, um outro ramo dos Rothschild financiou a Prússia. E, obviamente, a Inglaterra, onde estava a grande fortuna. E, naquele momento, estava na Prússia, na Baviera, aliás, perdão, mas, onde é originária a família, mas grande parte do capital estava na Inglaterra já. Portanto, parte da frota inglesa que derrotou a frota alemã, a francesa, perdão, que junto com a Alemanha, junto com a Prússia, na época, lutou contra a República Francesa, contra Napoleão, grande parte da armada britânica foi também financiada pela própria família Rothschild.
Olha, eu sempre que falo isso, eu ouço muitas depois comentários assim: os judeus são os culpados. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Os banqueiros, para mim não existem judeus, brancos, negros, etc. Tudo isso, se é safado, é safado, e a grande maioria, seja de negros, judeus, árabes, chineses, japoneses, a grande maioria é gente como nós, boa, gente boa, que não quer nada de errado. Os judeus também. Não me venham com essa história. Eu estou falando de Rothschild porque foi Rothschild. Mas não foi um judeu Rothschild. Foi Rothschild, porque a família é assim. É uma família de banqueiros que, para ganhar dinheiro, faz qualquer negócio. Como todos os banqueiros. Então, realmente é irritante os comentários. Ah, os judeus, está vendo? Os judeus que são os responsáveis por tudo isso. Não, não são os judeus. São os Rothschild. Agora, J.P. Morgan não é judeu, etc. Rockefeller não é judeu. A família. No entanto, são os donos do mundo. Mas eu quero me referir, atingir o ponto que eu quero mostrar, é a respeito de John Kennedy e do que aconteceu logo depois da Segunda Guerra Mundial. Eu vejo com muito risco, muito temor, essa divisão das pessoas em boas e más. Então, hoje em dia, a culpa é tudo do comunismo. Já se sabe muito bem, por exemplo, que foi capital americano levado pelo Dr. Anthony Fauci para o Wuhan. Mas todo mundo diz: a China é a responsável. O problema é a China. Eu mesmo disse no início. Foi uma guerra biológica. Na verdade, hoje em dia, eu acho que nem esse vírus existe. Porque não foi ainda. Um próprio chinês acabou de dizer isso, que não foi ainda identificado o vírus, não foi isolado esse vírus. E já estão fazendo vacina para um troço que nem sabe o que é. Mas durante a guerra foi levada também da mesma maneira que Woodrow Wilson foi conduzido pelo Coronel House. Franklin Roosevelt foi também conduzido pelo Council on Foreign Relations para abrir a guerra, para entrar na guerra. Por nada. Porque normalmente o que aconteceria é que as potências europeias fariam a sua guerra, e como sempre foi até a antepenúltima guerra de 1870, se acabaria um acordo entre eles. Mas os Estados Unidos tinham que entrar na guerra. Por quê? Porque ali, na guerra da primeira, ali começou algo que foi denunciado depois da Segunda Guerra Mundial pelo presidente Eisenhower, que eu já falei em programas anteriores, em vídeos anteriores, no discurso dele poucos dias antes da posse do Kennedy, o discurso de despedida, em que ele denuncia o complexo industrial militar. Kennedy, e aí eu tenho que realmente me penitenciar, porque na época da década de 60, eu era de esquerda, comunista. Então, tudo que é americano era uma porcaria. Depois eu virei. Mas comecei a estudar e vi que Kennedy tinha certas... Foi quando começou o Council on Foreign Relations de tomar conta começou com Roosevelt, houve uma interrupção no governo Eisenhower, mas Kennedy é quem colocou para dentro e entupiu
os departamentos de Estado de membros do Council on Foreign Relations. Então entrei numa outra. Kennedy era de esquerda. E foi assassinado por ordem de Fidel Castro, por ordem. Ninguém sabe quem matou Kennedy. Ninguém sabe quem foi que deu a ordem. Mas de todas as teorias, a menos falada é que foi a CIA. Por ordem e por financiamento, porque nesse complexo industrial militar, denunciado por Eisenhower, um conservador republicano, está faltando complexo industrial militar financeiro. Está faltando aí o dinheiro, porque o complexo industrial militar significa o quê? Que as indústrias interessa às indústrias que os militares façam guerra para poder fabricar armas e vender as armas. Isto é o complexo industrial militar. Mas quem fornece o dinheiro? Bom, em primeiro lugar, a população, que paga um imposto violento. Em tempo de guerra sempre é horrível, mas o grande envolvimento faz com que também entre muito dinheiro, porque a indústria tem que funcionar. E olha, para fabricar um avião de guerra, um helicóptero, um canhão que seja, tem uma série de empresas que são fornecedoras dos materiais. Cada material é fabricado num lugar. Então há um aumento também do emprego e da riqueza nacional. Quer dizer, a guerra traz riqueza. A guerra traz destruição, mas traz riqueza. E deve-se notar que os Estados Unidos jamais foram invadidos. Nunca teve guerra lá dentro. Só terrorismo. Terrorismo tem, de vez em quando, explode lá em Oklahoma um edifício, cai as torres, joga os aviões nas torres. Isso são coisas que, bem, mas nunca sofreram o que sofreram os franceses, os alemães, os holandeses, os belgas, os ingleses, os italianos. Nunca. Não sabem o que é isso. Então, é preciso saber quem era realmente Kennedy e por que Kennedy contrariou este Deep State. E muito provavelmente, não estou afirmando, mas estou dizendo, muito provavelmente, ele foi assassinado por isso. Vamos ver, logo em 1957, Kennedy era senador. E ele fez um seguinte discurso. No dia 2 de julho de 1957, 2 dias antes do dia da independência americana, que é dia 4 de julho. Eu traduzi, a tradução é minha. Quer dizer, parte do Google Translator, depois eu dou uma revisada, para fazer rápido. Senhor presidente do Senado, a força mais poderosa do mundo hoje não é o comunismo, nem o capitalismo, nem a bomba de hidrogênio, nem o míssil. É o desejo eterno do homem de ser livre e independente. O grande inimigo dessa tremenda força da liberdade é chamado, na falta de termo mais preciso, imperialismo. E hoje isso significa imperialismo soviético. E gostemos ou não, e aí está a primeira frase que contraria todas as indústrias de armamento e financeiras e Wall Street. Gostemos ou não, e não devamos, embora não devamos equiparar o imperialismo ocidental.
Assim, o teste mais importante da política externa americana hoje é como enfrentarmos o desafio do imperialismo. O que fazemos para promover o desejo do homem de ser livre? Aqui eu tenho que fazer uma pausa para explicar. Imperialismo foi uma palavra inventada como denúncia de Lenin, dizendo que era o estágio mais avançado do capitalismo. Não é isso que Kennedy está dizendo. Ele está falando dos impérios, principalmente do Império Britânico, que sempre teve, e da família real, que sempre tiveram grandes interesses em acabar com a República Americana. Eram e continuam sendo. Porque essa trama contra Trump, lembram que houve aquele, não me lembro o primeiro nome, Steele, um agente do MI6. É isto que Kennedy está falando. E o imperialismo que ele está falando é o imperialismo dos impérios britânico, francês, que não tem nada a ver com monarquia, é república, português, espanhol e alemão. Bom, o alemão perdido, né? Ela não conseguia. Belga. Imperialismo que levou o mundo mais pobre, o terceiro mundo, à miséria através do colonialismo. É isto que Kennedy está se referindo. Voltando a ele, então. É como enfrentarmos o desejo do imperialismo, o desafio do imperialismo, o que fazemos para promover o desejo do homem de ser livre. Neste teste, mais do que qualquer outro, essa nação será criticamente julgada pelos milhões de despossuídos da Ásia e da África, e ansiosamente observada pelos ainda esperançosos amantes da liberdade que moram por trás da cortina de ferro. Se falharmos em enfrentar o desafio do imperialismo soviético e ocidental, então nenhuma quantidade de ajuda estrangeira, nenhum aumento de armamentos, nenhum novo pacto ou doutrina ou conferência de alto nível podem evitar mais retrocessos em nosso curso e em nossa segurança. Ele estava aqui se referindo ao colonialismo na África e na Ásia. A África, em 57, praticamente com exceção do Egito, o Marrocos já estava independente, também por ajuda de Roosevelt, que compensou a possibilidade de pousar os aviões no Marrocos, em Rabat, Casablanca, para levar as tropas para a África. Naquela época não havia como avião nenhum fazia, muito menos os militares, faziam voos dos Estados Unidos direto para a África, para combater os alemães, para combater as tropas, as Afrika Korps dos alemães. Como aqui no Brasil também. Ele precisavam de duas escalas, uma em Natal, conseguiram, e com isso Getúlio Vargas conseguiu fundar a Companhia Siderúrgica Nacional e outras estataizinhas que ele financiados por Roosevelt para conseguir Natal, e Rabat, principalmente no Marrocos também. Então, Marrocos estava livre. E Egito, a Líbia pertencia à Itália, e o resto da África, a África negra subsaariana, era totalmente colonizada por ingleses e franceses, e belga. Aliás, na verdade, o Congo belga não era nem uma possessão belga, era uma possessão pessoal do rei Leopoldo. Era a fazendinha do rei Leopoldo, mas quem pagava a tropa que mantinha
a paz dos cemitérios no Congo, era o povo belga que pagava porque era o exército belga que estava lá comandando para proteger a propriedade pessoal do rei. Estranho, né? Volta a Kennedy. Estou preocupado hoje por não estarmos conseguindo enfrentar o desafio do imperialismo em ambos os seus aspectos e, portanto, falhando em nossas responsabilidades para com o mundo livre. Proponho, portanto, enquanto o Senado e a nação se preparam para comemorar o 181º aniversário da expressão mais nobre do homem contra a repressão política, a Declaração de Independência Americana, começar uma série de discursos examinando o papel da América nas contínuas lutas pela independência que hoje se opõem às forças do imperialismo, tanto no mundo soviético quanto no mundo ocidental. Minha intenção não é falar dos princípios gerais, mas de casos específicos. Propor, não críticas partidárias, mas o que espero sejam soluções construtivas. E anuncia que vai fazer uma série de discursos sobre a situação da Polônia, colonizada pela União Soviética. E Kennedy conclui, então, oferecendo uma resolução ao Senado, conclamando o presidente Eisenhower e o secretário de Estado John Foster Dulles, já vou falar sobre ele, a colocar a influência dos Estados Unidos por trás dos esforços, seja por meio da OTAN ou dos bons ofícios do primeiro-ministro da Tunísia, Ahmed Bourguiba, e do sultão do Marrocos, para avançar em direção à Argélia, a independência da Argélia e o fim desta guerra amarga e inútil. Estávamos no momento na guerra de independência da Argélia, que o líder Ahmed Ben Bella acabou se entregando, porque os Estados Unidos não ajudaram. É isso que Kennedy está falando. Vamos ajudar a independência da Argélia, apesar disso significar sermos contra um dos nossos principais aliados, que foi aliado de primeira hora na independência americana contra a Inglaterra. Enquanto a Inglaterra e na Guerra Civil Americana, a Inglaterra mandava dinheiro e tudo que fosse necessário para o Sul. E a França mandava para o Norte. Mesmo assim sendo, nós devemos fazer todos os esforços para não permitir que o povo argelino perca ou ganhe a independência da França para cair na dependência da União Soviética. Tinha ou não tinha razão? Foi isto que foi a descolonização da África. Os Estados Unidos não mexeram uma palha. Ora, John Foster Dulles contra-atacou... antes disso, o discurso de Kennedy eletrizou os nacionalistas africanos. Uma corrente de líderes africanos, árabes e asiáticos veio conferenciar com o jovem senador, a quem eles queriam ver eleito como o próximo presidente dos Estados Unidos. John Foster Dulles, que era o secretário de Estado, contra-atacou Kennedy com base na Guerra Fria, assim como no New York Times, Dean Acheson e outros democratas que já tinham sido contra Franklin Roosevelt. Democratas contra um presidente democrata, como nós vimos agora, Mitch McConnell e mais um monte de traidores, rhinos, republicanos contra o presidente republicano. O Deep State é dos dois lados, não há um lado. Por isso que eu disse, não, a geopolítica não é uma questão de filme de faroeste, bolsinhos e bandidos. Aliás,
Quem conhece a história do Faroeste e quem vê alguns filmes mais claros do Faroeste, sabe muito bem, por exemplo, que o Wyatt Earp era um bandido contratado para matar. Acabou chegando em Tombstone e virou xerife. Ele, Doc Holliday, o irmão dele, que eu não me lembro o nome, Earp, não me lembro qual é o primeiro nome, Doc Holliday também, que era um dentista fracassado, tuberculoso, mas tinha rápido no gatilho, rapidíssimo. Ele mal, enquanto você pensava, ele já tinha te dado 3 tiros. Vejam bem, não há mocinhos e bandidos. Há mocinhos que às vezes se tornam bandidos e bandidos que às vezes se tornam mocinhos. John Foster Dulles, então, contra-atacou. Quem era John Foster Dulles? Secretário de Estado de Eisenhower. Ele e o irmão dele, Allen Dulles, eram donos da maior banca de advocacia de Nova York, que advogava para as indústrias armamentistas, para os grandes bancos de Wall Street e para a grande indústria americana. Então, Allen Dulles, além disso, temos aqui uma historinha sobre Allen Dulles. O nazismo teria permanecido um partido político minoritário e a Alemanha teria permanecido um país pobre, sem armas e sem nenhum poder. Mas houve um maciço influxo de capital de investimento ocidental. Nossas fontes de inteligência acreditam que o mais importante evento desse período foi a aliança entre as companhias americanas de petróleo e a Arábia Saudita. Foi uma condição indispensável para a guerra e para o Holocausto. Os livros de história sequer mencionam a sociedade secreta de Ibn Saud, fundador da dinastia Saud, por isso Arábia Saudita, Jack Philby e Allen Dulles. Jack Philby era o pai do Kim Philby, que mais tarde foi um agente do MI5, era contra o terrorismo, ou 5 ou 6, não tenho certeza, em Londres, e traiu trabalhando para a União Soviética, sendo agente duplo, e acabou morrendo na União Soviética. Foi exilado para a União Soviética. Morreu lá. O pai era um grande safado e o filho mais ainda. Quer dizer, o pai era muito pior que o filho. Que, além de tudo, ele foi um dos que provocou a Segunda Guerra Mundial e, principalmente, foi um dos que mais lutou para impedir que existisse o Estado de Israel. Allen Dulles também. Vejam só que trio maravilhoso. Ibn Saud, Jack Philby e Allen Dulles. Juntos eles eram a fonte secreta do petróleo, da riqueza e da influência internacional que trabalhou por trás das cenas para colocar Hitler no poder. Esses homens que financiaram a máquina de guerra nazista em 1930, nos anos 30, eram os mesmos que sabotaram as tentativas dos judeus de fundar Israel. Até então, depois acabaram fundando. As sérias acusações. Jack Philby recrutou Allen Dulles em 1920. Primeiro como agente de influência americana contra a Jewish Homeland, contra a fundação do Estado de Israel.
e depois como seu parceiro secreto no desenvolvimento do petróleo da Arábia Saudita. 2. Com a ajuda de Dulles, Philby assegurou que a sobrevivência política e econômica de Ibn Saud, criando uma parceria com as companhias de petróleo americanas, aliadas contra a Inglaterra, contra os interesses ingleses, e a favor da Alemanha nazista antes da guerra e durante a guerra. 3. Philby trabalhou na inteligência nazista para sabotar todos os esforços internacionais de criar o Estado de Israel. Allen Dulles também, logo depois, durante a Segunda Guerra Mundial, foi o homem que fundou a CIA, com o nome de OSS, Office of Secret Services. Trabalhou em Berna, Suíça, e foi quem trouxe para o Ocidente, eu falei isso numa live com a Bruna Torlai, a respeito do Operation Paperclip, trazer cientistas nazistas para os Estados Unidos. Mas não foi só cientistas, não. Allen Dulles, por outras fontes, trouxe agentes da Gestapo e da SS para formar a CIA. Usar o conhecimento que a Gestapo tinha de luta internacional, de luta suja, da parte suja de espionagem e contra-espionagem, para fundar a CIA. Esse é Allen Dulles, que foi chefe da CIA, e John Foster, seu irmão, ambos donos de uma empresa, de uma banca de advocacia que devia ser talvez a maior banca de advocacia de Nova York, provavelmente, que defendia os bancos de Wall Street e a indústria armamentista. E também era quem mandava dinheiro para a fundação da IG Farben, aquela empresa que produziu até, quer dizer, foi uma das filiais, a Degesch, que produziu até o gás Zyklon B, que matou os judeus. Aquele gás que gaseavam os judeus em Auschwitz, porque em Auschwitz, quem leu o meu livro vai saber que em Auschwitz existia uma fábrica da IG Farben, direto ali. Vamos matar aqui, então vamos fazer aqui. Para que fazer longe e o transporte? E, obviamente, o dinheiro, muito dinheiro, vindo de Wall Street para financiar a IG Farben, a indústria farmacêutica que ainda hoje depende muito da IG, descende da IG Farben. Bom, os líderes imperiais franceses e seus planejadores que estavam por trás do financiamento e patrocínio da OTAN, ficaram furiosos com esse senadorzinho idiota, John Fitzgerald Kennedy, com que ele havia feito causa comum com o povo francês de boa vontade, que concordava com o seu ponto de vista, que estava de saco cheio da guerra da Argélia, mas que tinha medo de se manifestar contra os protofascistas de linha dura que disputavam o governo da França. O que aconteceu na Guerra da Argélia é que, finalmente, o povo francês retirou o seu ex-comandante, Charles de Gaulle, retirou de seu retiro e elegeu o presidente. E ele acabou com a Guerra da Argélia, acabando dando a independência para a Argélia. Mas ele sofreu atentados, inclusive um dos atentados que ele sofreu, que era provocado pelos franceses Pied Noir, pé negro, que eram os franceses nascidos na Argélia, mas que eram cidadãos franceses.
Os árabes não. Eram cidadãos franceses e formaram o tal de exército secreto. Mas esse exército secreto, para atacar de Gaulle, precisou do próprio exército francês. E uma brigada paraquedista fez parte de um dos maiores ataques que foram realizados, terroristas, ataques realizados contra Charles de Gaulle. Exatamente porque sabiam que de Gaulle iria acabar com a guerra da Coreia. Perdão, com a guerra da Argélia. Em fevereiro de 2002, o príncipe saudita Turki Al Faisal, chefe da inteligência saudita de 77 até 2001, viajou para Washington. Turki tinha se formado na Georgetown University, na mesma classe de Bill Clinton, e fez um discurso lá, que incluiu uma aula de história inesperada. Eu vou ler só um parágrafo. Dizer, depois do Watergate, sua comunidade de inteligência foi literalmente amarrada pelo Congresso. O que obviamente tem que ser. São os representantes do povo que têm que mandar nos canais de inteligência nacional. Não que precise saber todos os segredos, que há muita coisa que tem que ser secreta, não tem jeito. Mas que tem que mandar, amarrar, quer dizer, eles estavam amarrados ao Congresso, porque o Congresso se rebelou contra aquilo que aconteceu de Watergate. Então, a comunidade de inteligência não podia fazer nada. Não podia enviar espiões, escrever relatório, nem pagar nada em dinheiro. Para compensar isso, vejam bem, para compensar isto, um grupo de países se reuniu na esperança de combater o comunismo e fundou, óbvio, sempre tem que ter um escape, vamos fazer, é mais importante lutar contra o comunismo do que lutar pela independência dos países da África e impedir que os comunistas tomassem conta, como aconteceu por causa da falha americana, que não lutou como Kennedy queria contra a Inglaterra, a França, Portugal, Espanha, Bélgica e Holanda, que mantinham suas colônias. Se Estados Unidos tivesse ajudado os movimentos de independência, esses países hoje estariam prósperos, capitalistas. Só para citar um exemplo, Kwame Nkrumah, presidente da Gana, já tinha, antes da eleição para presidencial de Kennedy, tinha feito um planejamento junto com ele de uma enorme hidrelétrica em Gana que forneceria energia baratíssima, não só para Gana, como para os países em volta. Togo, Lomé, Côte d'Ivoire, etc. E começou, mas com o assassinato de Kennedy, quem terminou o que faltava? O dinheiro ocidental saiu, porque não interessava a independência de Gana, e entrou quem? A União Soviética. Kwame Nkrumah é comunista. Nunca foi. Nem Patrice Lumumba era comunista. Agora eu vou falar sobre ele. Para compensar essa falta de capacidade da inteligência americana, um grupo de países se reuniu na esperança de combater o comunismo e fundou o que se chamou de Safari Club. O Safari Club incluía França, Egito, já independente, Arábia Saudita, Marrocos e Irã. Então, o Reino da Arábia Saudita, junto com esses países, ajudou, eu acredito, a manter o mundo seguro, quando os Estados Unidos não podiam fazer isso. Eu acho que isso é um segredo que muitos de vocês não sabem. E ele que era o chefe do Serviço de Inteligência desde 77. Portanto, 21 mais 2, 23 anos era o chefe de Serviço Secreto saudita. Para vocês verem, bom, vamos aqui mais uma coisa.
No Congo, vejam o que é que aconteceu realmente no Congo. Em janeiro de 60, Congo era propriedade, volto a dizer, do rei Leopoldo, defendido pelo exército que era mantido lá às custas do povo belga. O líder nacionalista Patrice Lumumba declarou a independência do Congo do domínio da Bélgica. Os britânicos eram a potência predominante no Congo, apesar de ser belga, exercendo o controle por meio da corporação Union Minière de Haut-Katanga, União Mineira do Alto Katanga, proprietária da maioria dos valiosos minerais do Congo, incluindo urânio. Pedindo o uso dos recursos, ele era de Katanga, para tirar o povo do atraso. Lumumba, em outras palavras, disse a mesma coisa que o programa do senador Kennedy. Se tornou o primeiro-ministro eleito em junho de 60, pouco antes da eleição americana de Kennedy. Em julho, a Guerra Britânica detonou contra o Congo. A província controlada de Katanga, contendo a maior parte da riqueza mineral do Congo, declarou secessão da nação recém-independente. Interessante, né? Agora, Patrice Lumumba era comunista. Esses caras queriam manter o minério. A província de Katanga é riquíssima em todos os minérios, é como nós aqui no Brasil. Eles não queriam largar o osso. Como os Estados Unidos não ajudaram Lumumba, ele se entregou, acabou sendo assassinado pouco antes, sendo sequestrado e posteriormente assassinado pouco antes do Kennedy entrar na Casa Branca, em 61. Poucos dias depois dessa ocorrência anterior, o Partido Democrata indicou Kennedy para a presidência, para candidato. Em 14 de setembro, o governo congolês eleito foi derrubado à força por militares belgas e forças paramilitares patrocinadas pelo Centro de Poder Britânico, pelo MI6, e seus parceiros da CIA, que já existia aí. O primeiro-ministro Lumumba foi sequestrado, escapou e repetidamente cercado por seus supostos assassinos. Cuba. Uma das mais fantásticas histórias é que o cara que matou Kennedy esteve em Cuba, então, portanto, agente comunista. Eu não acredito nisso, não. Ninguém sabe, não vou saber, nem ninguém vai saber. Provavelmente daqui a 60 anos vão desclassificar documentos e alguém vai saber. Mas, por enquanto, não se sabe e tem várias hipóteses. Uma delas era essa. O que aconteceu com Cuba e Kennedy? A Baía dos Porcos foi uma operação feita pela CIA, exclusivamente, que precisava, naquele momento, Kennedy já tinha o olho para mandar Allen Dulles para a rua, porque John Foster Dulles era secretário de Estado. Kennedy ele escolheu outra pessoa para o lugar, mas manteve Allen Dulles na chefia da CIA. Allen Dulles provocou a Baía de Porcos, a CIA, e pediram a autorização de Kennedy. Kennedy disse: olha, se não envolver nenhum americano, ok. Vocês têm financiamento? Claro, de Wall Street. Tinha. Não, o governo americano não deu dinheiro, porque Kennedy não permitiu, e não deu ninguém. Mas eles acreditavam, Allen Dulles acreditava que quando a coisa fracassasse, porque foi feita para fracassar, de propósito, alguns dizem que até Fidel Castro foi avisado com antecedência pela própria CIA para fracassar a operação e provocar o quê?
pedido de apoio aéreo da Força Aérea Americana e que acreditavam que Kennedy iria dar. Kennedy disse: eu não tenho nada a ver com isso, vocês armaram, virem-se. Este era John Kennedy. Só para terminar, vejam aí essas duas próximas imagens, próximos prints. O primeiro é de uma sede nova que a National Security Agency está fazendo em Utah, ao custo de 700 milhões de dólares. Para quê? Não me perguntem, porque eu não sei e provavelmente não sabe. Mas certamente para ampliar a de baixo, o segundo print, que mostra a atual sede da NSA perto de Washington, D.C. Portanto, já tem essa enorme e maravilhosa sede, que é agora outra no Utah. A NSA que é responsável, isso que eu estou falando com vocês aqui, se eles quiserem, estão ouvindo lá. Agora não, porque não estou gravando no meu HD. Mas quando for daqui para o meu filho Fred, que vai fazer a edição do vídeo, eles podem pegar. Eles controlam o mundo inteiro. E principalmente agora, com o governo deste idiota, Biden, eles estão voltados para dentro. Já era no Obama, já houve aquela denúncia de que a CIA, a NSA e o FBI, é interno mesmo, estavam controlando o povo americano. Os telefones, os computadores, a internet, tudo. Olha aí a sede no Utah. Para vocês verem também, no final agora, para vocês verem, olha aqui. O antigo diretor da CIA, David Petraeus, se juntou, ou foi contratado pela firma Private Equity KKR. Vamos ver aqui o que é essa empresa. Obviamente que não é à toa que ele era da CIA. Agora, isso é agora. Petraeus foi do Obama. Essa KKR Company é Kohlberg Kravis Roberts. É uma empresa americana de investimento global fundada por Henry Graves e George Roberts, que gerencia várias classes alternativas de ativos, incluindo capital privado, energia, infraestrutura, imóveis, crédito e, por meio de seus parceiros estratégicos, fundos de hedge. Aquilo que o Soros também usa. A empresa concluiu mais de 280 investimentos de capital privado em carteira durante o tempo em que o Petraeus era chefe da CIA. Por meio da KKR Company, uma afiliada, ela é controlada por uma afiliada que detém 30% da propriedade. Lucro líquido em 2017, 794 milhões e 400 mil dólares. Total de ativos, 39 bilhões de dólares em 2016. Empresa que enriqueceu enquanto Obama foi presidente. Eu espero ter dado uma noção do que é o deeper, talvez não ainda o deepest, mas o deeper state. É isso que controla todas as finanças e as indústrias armamentícias e as indústrias de energia, principalmente petróleo. E quando se diz assim, Estados Unidos invadiu o Iraque por causa de petróleo, esquerdista, comunista, está dizendo, não, foi por isso mesmo. Leiam sobre, eu não vou falar hoje, já está avançado, outro dia eu falo, sobre a empresa Halliburton, que era do vice-presidente do Bush, Dick Cheney. Ele tinha sido CEO, largou para ser vice-presidente. Exatamente. Halliburton
Foi muito falada na época. Mas todo mundo que falou é comunista, é anti-americanista. É mentira. Foi por causa das armas de destruição em massa, que não passavam de bombas de gás, que Saddam Hussein passou para a Síria. E foi usado agora por Assad contra o exército, daquele califa, o ISIS, pronto. Estado Islâmico. Isso era grande, porque as verdadeiras armas de destruição em massa do Iraque nucleares não existiam ainda, mas estavam a ponto de serem produzidas e foram destruídas pela aviação israelense em Osirak. Eu fico por aqui, agora agradecendo a paciência e a audiência.